Bom dia a todos, é uma honra estar aqui. Vou usar esse, acho que está mais potente. Esse é o do Montezuma. Esse microfone do Montezuma é mais poderoso. Desculpa a minha voz um pouco afônica, eu estou um pouco afônico. Essa preparação dessa palestra, não sei, Felipe teve um acidente nos olhos, eu tive uma gripe brabíssima esse fim de semana e estou aqui no esforço, né, vestindo a camisa do professor Adilson, que é um querido amigo e mestre. É uma honra imensa estar aqui. Fiquei muito honrado com o convite do professor Adilson. Nós nos conhecemos, como ele disse, no programa de pós-graduação da UERJ, no mestrado da UERJ. Eu fiz parte da primeira turma do programa de pós-graduação de Direito Tributário da UERJ. E, na verdade, o motivo desse debate surgiu exatamente do livro que a gente editou, que a gente coordenou com o professor Carlos Renato, que é resultado de duas turmas que o professor Adilson lecionou lá na UERJ, exatamente de políticas públicas e tributação. Eu trouxe esse livro aqui, dependendo das palmas, eu vou sortear dependendo se as palmas forem calorosas, né? Eu vou sortear esse livro aqui para vocês no final. Mas quem não for sorteado também eu recomendo, porque o livro é uma ótima fonte de estudo. De estudo de pesquisa. Eu gostei muito desse convite, eu fiquei só um pouco chateado com a data que o professor Adilson escolheu, que era na véspera, no dia seguinte a um jogo importante do Flamengo na Libertadores, né? Quem conhece o professor Adilson sabe que ele é um botafoguense fervoroso, e ele certamente escolheu essa data porque é para desagradar os flamenguistas, exatamente. E ontem, na hora que eu estava relendo aqui as minhas anotações para apresentar para vocês, eu tive que deixar a Libertadores. Enfim. Entrando propriamente no tema que eu vou tratar, né? Não vou falar nem do Tadeu, nem do professor Adilson, nem do professor Casal Tanabás, porque eles já foram elogiadíssimos aqui e não faz mais sentido, e até porque eu também vou acelerar um pouco a minha apresentação pelo adiantado da hora. Mas eu resolvi tratar exatamente do que a gente debateu e do artigo que eu escrevi para a coletânea que a gente fez, que é o controle judicial das políticas públicas. Quer dizer, a interferência do judiciário no orçamento, nas políticas públicas, que desorganiza a forma que a administração pública exerce o seu papel no Estado e dificulta o orçamento. E também as críticas doutrinárias sobre essa interferência indevida do judiciário. Depois eu traço um paralelo com um estudo recentíssimo que saiu em março, um estudo recentíssimo feito pelo Banco Mundial, tá? Capitaneado por um brasileiro, muito importante a presença desse brasileiro no Banco Mundial. Não defendo o Banco Mundial, mas esse estudo é muito interessante. O estudo promove um raciocínio de que quanto maior a participação do administrado na definição das políticas públicas, há um aumento considerável na arrecadação. Então, como esse artigo foi muito recente, em março, eu resolvi fazer a pequena parte da minha apresentação abordando a questão do controle judicial das políticas públicas, para depois entrar nos highlights vamos dizer assim, desse artigo do Banco Mundial. É um artigo, não é tão extenso, tem algo em torno de 40, 50 páginas, o artigo só está disponibilizado em inglês ainda. Quem quiser depois pode me pedir que eu passe a referência, mas também não deve ser difícil encontrar, se você colocar Banco Mundial e Perceptory Tax Compliance, mas, enfim, a realidade é que hoje a gente percebe um aumento gigantesco da litigiosidade, em todos os aspectos, da vida privada. A gente vê, outro dia eu assisti uma palestra da brilhante juíza Andréa Pachá, que ela se viu decidindo questões como
pais e filhos, onde vão botar os filhos no colégio, né? Uma coisa que a sociedade, em tempos remotos, não outorgava ao judiciário. E esse aumento da litigiosidade, ele também se vê presente na relação entre o público e o privado, que aqui nos interessa, que é a questão das políticas públicas e a tributação. A partir essa interferência do judiciário, eu falo interferência, mas não falo no sentido negativo, mas não deixa de ser uma interferência do judiciário nas políticas públicas, ele se deu a partir da segunda metade do século XX, quando as constituições deixaram de ter um caráter estritamente como cartas políticas, mas passaram a ter normas constitucionais garantidoras de direitos fundamentais, com força normativa, com efeitos jurídicos dotados de imperatividade. Essa alteração no critério, na força normativa da Constituição, elevou o Poder Judiciário a um status muito maior na sociedade. A doutrina nacional aqui, a gente caracterizou esse movimento como, por exemplo, o professor, hoje ministro Luiz Roberto Barroso, como o ativismo judicial. A professora Regina Lírio, por exemplo, trata esse assunto como judicialização das políticas públicas. Já o professor Eduardo Cambi trata como um protagonismo judicial, né? Mas, enfim, independente da nomenclatura desse movimento, o que a gente vê, na verdade, é uma interferência direta do judiciário na destinação das receitas financeiras tributadas pelo Poder Executivo. E isso tudo decorre, obviamente, do conceito da força normativa da Constituição, muito bem ilustrado pelo professor Eduardo Garcia de Enterria. Independentemente de criticar ou elogiar essa interferência do judiciário nas políticas públicas, a realidade é que, por exemplo, de acordo com dos dados do TCU e dos próprios estados, houve um aumento na área de saúde específica, que é uma área super sensível, de 1.300% nos gastos públicos por conta das ações para fomentar o fornecimento de remédios em 2008 e em 2015. Para vocês terem uma noção, né, a gente não falar em porcentagem, percentual, vocês terem uma noção financeira do que a gente está falando, o orçamento público do Ministério da Saúde, para o cumprimento de decisões judiciais, já aumentou de 70 milhões para 1 bilhão de reais. Quer dizer, é evidente que a gente verifica uma transferência do processo decisório da alocação de recursos públicos na área de políticas públicas, especificamente na área da saúde, do executivo eleito democraticamente para o judiciário, o que gera uma tensão entre os poderes, além também da dificuldade da organização das políticas públicas, na medida da aleatoriedade das decisões judiciais. A doutrina, ela indica, assim, uma autocontenção do judiciário pela sua deficiência estrutural de atender a coletividade como um todo. Na medida que o juiz, via de regra, ele está acostumado a lidar com um caso concreto. É difícil, o juiz ele se depara pelos casos trazidos, pelos argumentos e dados trazidos pelas partes envolvidas na demanda. Então, às vezes, é difícil para o magistrado e até um cargo muito árduo para o magistrado ter que analisar as políticas públicas de uma maneira macro, além do processo. Então, por conta dessa dificuldade do juiz analisar o orçamento como um todo, pela dificuldade técnica do judiciário em alocar recursos públicos, afinal, o juiz ele não foi treinado para isso, na verdade, a competência do juiz é mediar o conflito entre os demandantes. E também outra crítica para a necessidade dessa autocontenção do judiciário na interferência das políticas públicas é
a questão do acesso à justiça e a sua desigualdade intrínseca, na medida em que o juiz acaba privilegiando aquele grupo ou indivíduo que tem mais acesso ao judiciário em detrimento de outros. Então, a gente verifica, por exemplo, algumas situações de injustiça em que indivíduos com até certo poder econômico, grande poder econômico, resolvem pleitear assistência médica ou medicamentosa de medicamentos muito caros para o judiciário e são destinatários dessa verba pública para subsidiar remédios, seus próprios remédios, quando, na verdade, tem uma camada da população grande que está precisando de outros remédios, mas não tem essa mesma possibilidade de acesso à justiça. Então, também é uma outra crítica. E vejam, todas essas críticas, eu não trago elas, né, são críticas doutrinárias, não são críticas minhas, eu não as trago para dizer que o judiciário não deve interferir nas políticas públicas, mas simplesmente para a gente sopesar se é realmente saudável a forma com que a gente tem conduzido as políticas públicas no Brasil, que é uma deficiência gigantesca do executivo, e nesse vácuo de exercício de competência constitucional, o judiciário entra exatamente para suprir. Se a gente questionar a desembargadora está aqui, depois pode também dar a opinião dela, se a gente questionar os magistrados, às vezes é árduo até para o próprio magistrado tomar uma decisão dessa, né? A gente já leu artigos em revistas de médicos que fugiam de oficial de justiça, que tinham que decidir, tinham que tirar um doente de um leito para colocar outro por conta de uma decisão judicial, né? Então, na verdade, essa litigiosidade gera um atrito e muda o foco da discussão para o âmbito judicial. Na verdade, isso é muito ruim para o país. E esse artigo recentíssimo, de março agora de 2019, ele traz exatamente um outro ponto muito interessante, por isso que eu resolvi trazer ele aqui, que é, na verdade, que a aproximação entre o administrado e o poder público, e o Estado lato sensu, quanto mais o administrado e o contribuinte se aproxima do poder público, há um aumento da arrecadação, há um aumento da legitimidade arrecadatória do Estado, há um aumento do contribuinte, pasmem, em pagar impostos, que é exatamente o tema do livro do professor Casalta Nabás. Então, eu até chego a perguntar aqui aos senhores e às senhoras, assim, nós estamos nesse momento de imposto de renda, quem gosta de pagar imposto, quem se sente bem em pagar imposto, né? Certamente, né, ninguém vai falar, né? Se eu pedir para alguém levantar a mão, eu duvido que alguém levante, né? Mas eu gosto. Você gosta, né, professor Adilson, você, se você não tivesse se aposentado na UERJ, você já estava na faixa de isenção lá. Você ia dizer que não, né? Mas você, enfim, não dá para dizer isso. Mas se eu fizer uma provocação a vocês, que o aumento, a falta de investimento nas políticas públicas de trânsito aumentou o número de mortes no aterro do Flamengo em 50% dos motoristas e 25% dos ciclistas daquela área. E eu pergunto a vocês estão dispostos a arrecadar, a pagar mais impostos de maneira mais complacente ou a não sonegar? E eu não estou falando de sonegação fiscal no sentido de não pagar o imposto de renda, né, ou emitir receitas tributárias, mas às vezes até quando a gente para na rua e dá um dinheiro para o guardador ou preenche aquela taxa municipal de trânsito, né, certamente que já há uma mudança no paradigma. E esses dados não são verdadeiros do aterro do Flamengo, mas são dados verdadeiros no município de São Paulo. A falta de investimento nas políticas de trânsito aumentou consideravelmente o número de mortes. Então, se eu disser para vocês o seguinte,
certamente os tributos municipais, as taxas arrecadados por Vossas Senhorias, nesse ano, serão destinados necessariamente para políticas de trânsito no aterro do Flamengo. E, imediatamente, já vai ter uma disposição maior de todos nós aqui para pagar nossos impostos. E a coletividade como um todo vai se sentir mais apta, mais confiante. A moral tributária, né, que é um termo usado, eles chamam tax moral, vai haver vai aumentar a arrecadação e isso gera um ciclo vicioso positivo. Mais arrecadação, mais serviço público, mais vontade de pagar. E esse ciclo ele se torna positivo na prestação das políticas públicas. Eu já estou bem estourado do tempo, eu vou dar uma acelerada maior, mas para não deixar de falar, os pontos mais importantes do artigo, os estudos indicam. Esse artigo, ele analisou 5 mil municípios brasileiros em mais de 10 anos, foram 13 anos. Então, o estudo é muito robusto na coletânea de dados. Esse artigo do Banco Mundial, ele também ele não elimina os métodos tradicionais de aumento de arrecadação. Claro que ele faz algumas críticas, né? O método mais clássico de aumento da arrecadação é o aumento das alíquotas tributárias, ou revisão da pauta de valores, como, por exemplo, no caso do IPTU, que o Tadeu trouxe. Outros exemplos mais clássicos de aumento da arrecadação são as políticas, os programas de recuperação de créditos tributários com facilitação de pagamentos ou até aumento da fiscalização ou aumento das penalidades. Mas verifica-se cada vez mais que aumentar a penalidade não necessariamente traz o aumento na arrecadação. Então, todos esses estudos que nós estamos acostumados com resultados experimentais que resultam algum aumento na arrecadação, eles já não são suficientes para trazer essa confiança do contribuinte na alocação dos recursos públicos. E o que esse recente estudo concluiu foi que, quanto mais a população confia no direcionamento dos recursos para as políticas públicas dos seus próprios interesses, há um maior interesse em pagar imposto e aumenta a arrecadação. Com o aumento da arrecadação, tem uma maior prestação de serviços públicos. E os administrados, eles se identificam e eles veem que a parte dos tributos que eles estão pagando retornam. E quando tem esse retorno, há mais confiança no pagamento do tributo, né? Eu estou falando para vocês e eu estou vendo todo mundo assim balançando a cabeça, porque as pessoas concordam, porque isso é intuitivo. Mas, claro, a gente não pode ficar só no plano da nossa intuição. E esse estudo, ele mostra empiricamente tudo que intuitivamente a gente já acredita. Eu lembro aqui, todos aqui são super jovens, talvez não vão lembrar, né? O professor Dilson não vai lembrar. Eu lembro do movimento do IPTU não pago e daí, em 2008. O César Maia, isso não é nenhuma crítica ao César Maia, aumentou assim, extraordinariamente o IPTU numa época que a prefeitura estava prestando péssimos serviços em 2008. Por exemplo, ali em Copacabana, a Barão da Torre era fechada com tiros e exatamente aquela região da Barão da Torre que os prédios, o valor dos prédios reduziu drasticamente, também ali na Bulhões Carvalho, os prédios, a redução imobiliária estava caindo muito ali e o IPTU triplicou. Então, houve um movimento de revolta da população em não pagar. Até um movimento estruturado, havia um interesse... alguns estavam a depositar em juízo para asfixiar a prefeitura, né? Quer dizer, um movimento orquestrado para não pagar os impostos, por não sentir uma legitimidade democrática na aplicação dos recursos públicos. Tá? Então, esse estudo identificou que a criação de orçamentos participativos nos municípios e conselhos municipais de
políticas públicas em que a população tem voz e voto para ocupar esses espaços públicos e opinar na destinação das receitas públicas nas receitas tributárias para as políticas públicas, aumentam a arrecadação e fazem com que o contribuinte e o administrado cooperem com o Poder Executivo na destinação das verbas públicas e da consecução das políticas públicas, dão legitimidade e transparência às economias, aos orçamentos e às finanças públicas e também até para a prestação de contas. Isso resulta num considerável aumento da arrecadação. E aí, para terminar, que o meu tempo agora estourou mesmo, eu vou falar especificamente dos dados, muito rapidamente. De acordo com esse estudo, nos últimos 13 anos, em mais de 5 mil municípios, verificou-se que nos municípios em que havia participação pública, a arrecadação era, em média, maior 34%. Isso é um número muito elevado para os municípios brasileiros. Tá? Nos locais em que havia conselhos facultativos e não obrigatórios, conselhos específicos de investimento em saúde, em direitos da mulher, conselhos facultativos temáticas, houve um aumento em 31% da arrecadação, a mais dos municípios que não haviam conselhos facultativos. No caso da criação de orçamentos participativos, os números ainda eram maiores. Nos municípios com orçamento participativo, o aumento da arrecadação foi em 38% em média, na pesquisa desses 5 mil municípios. E nos casos em que esses orçamentos participativos já duravam há mais de 8 anos, o aumento da arrecadação chegava a 40%. Vejam, eu não estou aqui enaltecendo o Banco Mundial, não estou enaltecendo esse artigo especificamente. E o próprio artigo não critica que aumentar a fiscalização, aumentar a penalidade vai trazer um aumento da arrecadação. Mas esse artigo é uma quebra de paradigma no sentido de que o aumento da participação do contribuinte, do administrado, na consecução das políticas públicas aumenta considerável a arrecadação e cria um ambiente favorável no cenário político-econômico, né? E também resolveria, de alguma maneira, a problemática do controle judicial nas políticas públicas, que é ruim para todos. É ruim para o judiciário, que está tendo que exercer um papel para que ele não foi constitucionalmente outorgado, e é ruim também para o executivo, e é ruim também para os administrados, que tem que contratar os advogados, tem que socorrer para a justiça para poder receber as suas políticas públicas, que são destinatários na medida que são contribuintes. É claro que, para terminar, a gente vê um avanço brutal na tecnologia. Até hoje a gente teve um exemplo disso no vídeo da nossa presidente Rita, que não pôde estar aqui, mas gravou um vídeo. É claro que a gente vê uma série de retrocessos por conta desse avanço tecnológico, né? A gente vê que as mídias sociais trazem as fake news e há um questionamento da nossa sociedade atual de o quanto as redes sociais e as plataformas digitais trazem realmente benefícios para o nosso progresso como sociedade, mas a realidade é que a gente está começando a ver que as redes sociais podem ser um grande pontapé para o aumento da participação da sociedade civil na definição e consecução das políticas públicas. Se a gente aprimorar de uma maneira mais adequada o funcionamento dessas redes sociais, ou até de uma maior... E eu acho fundamental que o poder público, cada vez... que as nossas prestações tributárias, que os nossos tributos sejam direcionados para o desenvolvimento de tecnologias de participação da sociedade civil na consecução das políticas públicas, na definição das políticas públicas, para aumentar a arrecadação. Então, mesmo a despeito desses
possíveis retrocessos, eu acho que a gente está diante de um bom cenário para aumentar a participação, em que haja mais arrecadação e que a gente passe a pagar os nossos impostos de uma maneira mais saudável, de uma maneira o artigo fala em compliance, né? Mas que a gente pague e tax moral, mas que a gente pague de peito aberto, vamos dizer assim, né? Numa tradução livre aqui que eu faça, né? Com mais vontade, com mais complacência, vamos dizer assim. E com isso eu encerro aqui a minha explanação, para a gente poder dar tempo para a nossa estrela de hoje, que é o professor Casalta Navaz. Muito obrigado.